Olá! Começa a partir de agora mais um programa Renovando Vidas, o programa da família. Programa este que é feito especialmente para alcançar e abençoar a minha, a sua, a nossa família. O programa Renovando Vidas vocês acompanham todas as sextas-feiras a partir das 20 horas e ainda nós podemos conferir a programação Renovando Vidas acessando o portal na internet www.aravideos.com.br. O programa Renovando Vidas tem sempre uma palavra direcionada, uma palavra de Deus para nos abençoar. E hoje nós teremos mais uma vez esta oportunidade de juntos acompanharmos a palavra do Senhor. Palavra esta que é viva, que é eficaz e que nunca, jamais volta vazia. Sempre a palavra de Deus traz algo novo para dentro do nosso coração, né? E não apenas ouvir e guardar no nosso coração, mas que possamos aprender a ouvir, guardar dentro do nosso coração, como diz a palavra de Deus, e também colocar em prática a vontade do Senhor naquilo que Ele nos tem ensinado. Deus todos os dias fala conosco, não é verdade? Olha que privilégio que nós temos, né? O véu dos véus se rasgou. E hoje nós temos acesso a Deus através de Cristo Jesus e isso é uma bênção. E hoje, meus amados, meus amigos telespectadores que estão acompanhando a nossa programação Renovando Vidas, nós iremos falar um pouquinho a respeito de fé, de crer. Nós vemos que ultimamente, ou talvez quem sabe em todos os tempos, vemos pessoas preocupadas, ansiosas. Quantas vezes eu e você não nos vimos assim, não é verdade? Preocupados com o dia de amanhã, com o porvir, com alguma decisão difícil que nós temos para tomar, preocupados com medo de doenças, com medo da morte. Tantos medos têm nos rodeado, né? Têm nos cercado. E nessas horas nós entendemos que é necessário ter fé. Fé é aquilo que a gente não vê, mas que a gente sabe que está ali bem próximo de nós. E nós precisamos crer. E por isso nós iremos falar hoje a respeito do que a Bíblia nos ensina em relação à fé, a crer. Primeiro ponto que eu quero destacar é que crer significa entrega. Para você e para mim, para nós falarmos que nós cremos, nós precisamos olhar e ver se nós estamos nos entregando. O crer precisa de entrega. E essa entrega, ela é espontânea e ela é voluntária. Porque Deus, Ele não exige de nós, mas Ele espera que nós possamos nos entregar a Ele. É muito interessante porque Deus, Ele não nos força. Ele sabe que nós precisamos nos entregar. Mas Deus fica pacientemente esperando o dia e o momento em que nós teremos este gesto de entrega. Entregar é nós colocarmos tudo diante do Senhor. Pai, eu entrego, eu coloco tudo diante do Senhor, a minha vida, as minhas alegrias, as minhas aflições, os meus medos, as minhas dúvidas, tudo está em suas mãos. E a partir deste momento, como que eu sei se eu verdadeiramente estou entregando ou não? Eu sei se eu entreguei quando eu descanso, quando eu tenho paz, quando eu sinto tranquilidade, mesmo em meio às dificuldades. Amados, servir a Deus é algo muito, mas é muito gratificante. Só que nem sempre é como as pessoas imaginam que seja. Um dia eu ouvi algo que me chamou muito a atenção e eu, a partir deste momento, entendi claramente, através dessa ilustração que eu vou compartilhar com vocês, o que é servir a Deus. Havia 3 pintores, essa é uma ilustração, mas que vai nos mostrar exatamente o que é servir a Deus. E esses 3 pintores, eles precisavam fazer uma pintura, um quadro, mostrando o que é servir a Deus, o que é ter fé, o que é estar e viver com Deus. E aquele que fizesse a melhor pintura, aquele que descrevesse de forma mais clara e mais coerente o que é servir a Deus, seria então premiado, gratificado. Aí então, o primeiro pintor, ele desenhou um mar com um barquinho que navegava tranquilamente.
aquela paisagem tranquila, aquela belíssima paisagem onde você via as águas calmas, serenas e aquele barquinho navegando suavemente sobre elas. Foi essa a descrição que o primeiro pintor deu do que é servir a Deus. O segundo pintor, ele desenhou na sua tela, no seu quadro, um campo verde maravilhoso, onde as pessoas que serviam a Deus, ele ilustrou ali com alguns personagens que caminhavam neste campo, e a paisagem era linda, era tudo planinho, tudo maravilhoso. E o terceiro pintor, ele desenhou uma grande tempestade. Ele desenhou os céus escuros, cheios de nuvens e com raios, com trovões e com um grande vendaval e com uma chuva muito forte que caía naquele lugar. Mas este mesmo pintor, ele desenhou também uma grande rocha, e na fenda da rocha ele colocou um ninho com os passarinhos, e ali aquela família de pássaros, aqueles passarinhos que habitavam ali, eles estavam em paz, mesmo em meio às tempestades. E com certeza a terceira pintura foi a que mais se aproximou do que é servir a Deus. Servir a Deus não é nós vivermos o tempo todo navegando em águas tranquilas. Servir a Deus não é estarmos o tempo todo em um campo verde maravilhoso, caminhando sem nenhuma dificuldade. Servir a Deus é saber que mesmo em meio às tempestades, nós estamos como aquela figura daquele pássaro na fenda da rocha, tranquilo, descansando, porque sabemos que o Senhor nos guarda, que o Senhor cuida de nós. Amados, eu não sei se assim como eu, quando ouvi, consegui entender claramente esta ilustração. Servir a Deus é isso. E para servirmos a Deus, como eu já disse a princípio, nós precisamos nos entregar. Deus, ele não nos força, mas ele nos convida a nos entregarmos. E ele nos convida, ele nos faz esse convite de forma amorosa. Se você está com a sua Bíblia, abra ela no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Este é o convite que Deus faz para nós, para que nós possamos nos entregar a Ele. Ele não nos força, Ele não nos cobra, mas Ele amorosamente nos convida a nos entregarmos a Ele. A Bíblia diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amados, olha o convite que Deus está fazendo para nós, para que eu e você, para que a gente possa entregar o nosso fardo, o nosso peso, trocar pelo de Deus. E a Bíblia diz que o de Deus é suave e é leve. E Deus diz: vinde a mim, todos. Deus não está dizendo: vinde a mim apenas aqueles que eu me agrado. Vinde a mim apenas aqueles que estão firmes no meu propósito. Não, o convite de Deus é para todos. É para você que se afastou da presença do Senhor. É para você que talvez nunca tenha se aproximado, nunca tenha tido interesse em buscar a Deus. E é para você que está firme com Deus. A Bíblia diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Deus está nos convidando, Ele não está nos forçando. Você tem livre-arbítrio para escolher. Continua com esse fardo, continua com este peso, continua com essa dificuldade ou entrega a Deus. E crer significa entregar. E Deus está fazendo um convite amoroso. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Deus quer nos aliviar. No primeiro bloco nós entendemos que crer depende de entrega. E agora, meus amados, nós vamos continuar aí com essa palavra, nós vamos dar continuidade a ela e vamos compreender que crer significa confiar e confiar totalmente. Então, o primeiro passo é entregar.
E o segundo passo é confiar. Quando eu entrego e quando eu confio, eu estou no caminho certo, eu estou crendo. Grande parte dos cristãos confiam em Deus. Nós vemos até na palavra de Deus que grandes heróis da fé confiaram em Deus. Só que nós vemos que estes mesmos heróis, enquanto confiavam em Deus, em algum momento da sua vida, perderam a fé, desistiram. E aí então, perderam tudo. Amados, quando nós perdemos o dom de crer, a gente perde tudo. E é interessante que, se você hoje está crendo, a Bíblia diz assim, você que está em pé, cuidado para que não caia. Nós precisamos entender que isso é algo que precisa ser permanente e definitivo dentro de nós. Essa confiança total, ela precisa prevalecer todos os dias. A cada manhã, isso precisa ser renovado dentro de nós, porque a cada manhã existem novas lutas, novos desafios, novas conquistas que a gente tem que enfrentar. Então, nós vemos que crer depende de confiança. Moisés, ele confiou em Deus para a realização da sua obra. Tantos homens da Bíblia e tantos homens que eu e você conhecemos hoje alcançaram a vitória porque creram em Deus. Muitas vezes, talvez até a sua dificuldade neste momento, aos olhos humanos, não tem jeito. É muito difícil. Mas se crer, conquistará a vitória. Nós vemos que Davi, ele derrotou os filisteus porque ele confiou na promessa de que Deus daria a ele um sinal. A Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 23, que Deus deu o sinal que Davi precisava. Nós podemos pedir um sinal para Deus. Senhor, eu estou fazendo a sua vontade, sonda o meu coração, vê se há nele algum caminho mau, me corrige, me ensina, porque eu quero crer e eu quero entregar totalmente, e eu quero confiar totalmente. Crer não é fácil, mas é necessário. E nós, como cristãos, nós cremos naquilo que é invisível. Mas Deus é como o vento. A gente não vê, mas a gente sente. A gente sente a presença de Deus em nós. A gente sente o toque de Deus em nós. A gente sente o agir de Deus em nós. A gente sente o mover de Deus em nós. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 28, que ela confiou e ela agiu com fé. Havia muitos anos que essa mulher encontrava-se enferma. Muitos e muitos anos. Ela já havia passado por tantos médicos, ela já havia gastado todas os seus bens, aquilo que ela tinha financeiramente para investir, ela investiu e não havia mais esperança. Mas ela ainda tinha algo de muito valor. Ela tinha algo muito maior do que os médicos que ela havia procurado, do que o dinheiro que ela havia guardado e investido na sua saúde. Ela tinha fé. E através deste recurso, que é o maior de todos, ela tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada. Ela confiou e ela agiu. A nossa fé, ela precisa sim ter confiança, mas ela também precisa ter ação. Nós precisamos agir com fé. Fé não é você simplesmente cruzar os seus braços ou deitar-se na sua cama e falar: Senhor, eu creio que amanhã eu vou ter o meu sustento.